O Rio de Janeiro é a capital com o maior número de pessoas com diabetes. Em todo o país, os casos não param de crescer, o que coloca o Brasil em quarto lugar em um ranking mundial sobre a doença. No Câmara Rio Notícias especial de hoje, vamos falar sobre a campanha Novembro Diabetes Azul, que tem o objetivo de conscientizar a população sobre os riscos da diabetes. O repórter Sérgio Costa conversou com Alessandra Mateus, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Rio de Janeiro. E é essa entrevista que você confere a partir de agora. Só no Brasil são cerca de 13 milhões de pessoas convivendo com a doença. Doutora Alessandra, na última década houve um aumento de 50%. A que a senhora atribui? Muito provavelmente do aumento também da obesidade e também da má alimentação. Então, principalmente processados, a adoção desses hábitos nada saudáveis que provavelmente contribuíram para esse aumento. Quais são os alimentos que a gente deve evitar? Principalmente gorduras trans, alimentos processados, gorduras de uma forma em geral, carboidratos em excesso. Então, isso tudo isso contribui e muito para o aumento tanto da obesidade e o risco de ter diabetes. Quando que a gente percebe que tem aquela luz amarela, laranja, chegando a vermelha? Então, o diabetes, 50% dos casos são assintomáticos, mas alguns sinais a gente pode dar de alerta, como principalmente sede excessiva, dificuldade na cicatrização de feridas, emagrecimento inexplicável, aumento da frequência de urinar. Então, tudo isso pode nos alertar que você esteja com a glicose elevada. O que a gente considera de glicose elevada? Então, seria para o diagnóstico de diabetes, pelo menos duas dosagens confirmadas maior que 126 no exame de sangue, em jejum. É um procedimento bem simples, né? Simples, ele pode fazer no posto de saúde. Exatamente. Qualquer exame, qualquer posto de saúde, qualquer laboratório que tenha uma glicose do sangue. E agora, existem doenças, complicações, não é isso, relacionadas à doença. Quais são? Principalmente as complicações que a gente chama microvasculares, que afetam a retina, então podem levar à cegueira, afetam os rins, podendo até levar a causa de hemodiálise, os pés, levar a causa de amputações e também os nervos, como chamada neuropatia diabética. O Rio de Janeiro tem um número bem significativo em relação ao Brasil? Os dados que nós temos são da capital do Rio de Janeiro, contribuem para 10% dessa prevalência. A prevalência, só para ter uma comparação, em média no Brasil todo é de 8% em todas as capitais. Então, no Brasil está 10,4%. E isso principalmente nas mulheres, que tem também uma diferença, um maior número em cima dos homens. Agora, a gente pensa que é uma doença que pode estar relacionada à idade ou não. Crianças, adolescentes também podem ter. Exatamente. O tipo 2 é muito mais relacionado à idade, principalmente maior prevalência, maior que 55 anos, aumentando mais ainda acima de 65. Mas o tipo 1, que é a doença mais prevalente até, a doença endocrinológica mais prevalente na criança, ela é mais de crianças e adolescentes, mas felizmente, todos os casos de diabetes, ela é só em 10% dos casos. Qual que é a diferença desses dois tipos? Então, o diabetes tipo 2, que é o mais comum, 90% dos casos, é aquele de mais de 40 anos, onde a gente tem uma falência da produção do pâncreas da insulina, ou essa insulina que a gente tem, por questões também da obesidade, não consegue agir adequadamente. Então, inicialmente, pode ser apenas controlada com remédios, orais e depois passar para a insulina. Já no tipo 1, desde que abre-se o quadro, tem uma falência abrupta da produção. Eu não tenho insulina para o organismo. Então, obrigatoriamente, essa criança ou adolescente, quando são diagnosticados, devem fazer uso de insulina. Agora, é uma doença crônica e exige mudanças de hábitos, né? Exatamente. É uma doença crônica, controlável, sem estigma. A pessoa pode ter uma vida habitualmente normal, mas tem que se cuidar, principalmente adotando uma dieta balanceada e também associando isso com seus horários das medicações e também a prática de atividades físicas. Muitas das vezes alguns casos mais leves, o exercício é tão importante
para o controle. O exercício acaba sendo muito aliado em relação a qualquer tipo de remédio, ou seja, ele consegue reduzir essas taxas? Exatamente, sim, principalmente até em crianças, adolescentes que usam insulina, conseguem reduzir bastante a dose da insulina quando esse exercício é adotado numa prática regular. Agora, a gente está no Novembro Diabetes Azul, né? É uma nova data para a gente ter como menção. Agora, existe um alerta para o ano inteiro, né? Exatamente. Qual é? Sim, o diabetes é óbvio que o novembro é o que a gente deve conscientizar para lembrar dessa doença. Fazer os exames. Fazer os exames, manter suas taxas controladas, ou se ainda não tem a doença, estar se cuidando para evitar com a adoção de hábitos saudáveis e acima de 40 anos, tendo ou não fatores de risco, procurar fazer esse exame da glicose. Existe uma dieta mais recomendável, ou seja, a gente tem que evitar tudo aquilo que engorda, certamente, mas existem alimentos que podem ajudar na recuperação desse paciente? De uma certa forma, a parte nutricional, não tem aquela questão de ser X ou Y, desde que seja balanceado, evitando todas aqueles gorduras e comidas processadas, isso daí a gente já estaria evitando. Tá? Tem que ser uma dieta balanceada e, obviamente, também numa quantidade adequada. Agora, doutora Alessandra, assim, regularmente a gente consegue ver que tipo de sintoma que aparece primeiro. Por exemplo, a gente pode ter situações mais graves, quando a situação não está sob controle. Mas, assim, quando que a gente já deve procurar o médico? Em termos de sintomas? Sim. Sim, como eu falei, daqueles que são mais clássicos, né, que a gente chama boca seca, beber muita água, emagrecer muito e urinar muito. Esses são os mais clássicos. O mais clássico. Esse já chama chama atenção para você correr, que na maioria dos casos é diabetes, é hiperglicemia que você tem. Agora, existem pacientes que precisam administrar essa insulina e outros não, por quê? Exatamente, dependendo do grau de necessidade, né? No caso do tipo 1, todos vão necessitar desde o diagnóstico, não tenha dúvida. Mas no tipo 2, ele tem graus, esse pâncreas ainda pode estar produzindo insulina. Então, atualmente a gente tem uma gama de várias medicações orais que controlam por muito tempo, sem que seja necessário o uso da insulina. Quais são essas medicações? Que as pessoas acabam tomando essas medicações, algumas até tomam por conta própria, isso é muito errado, né? Sim, são medicações que vão estimular a produção de insulina, vão atuar estimulando o rim a colocar a glicose para fora, vão melhorar a resistência à insulina, vão também estimular um outro tipo de hormônio, chamado as incretinas, também melhorando essa absorção e também diminuindo a glicose depois da refeição, que é chamada glicose pós-prandial. Então, a gente tem uma série de medicações que atuam em vários mecanismos da doença. Qual que é o alerta que a senhora faria e daria para o nosso público? Sim, sempre tentar manter as taxas em dia, né? Então, se você ainda não dosou sua glicose, verificar. Se você tem mais de 40 anos, verificar sua glicose em jejum. E mantendo todos esses fatores de risco controláveis, não, pressão, peso e também a dieta. Doutora Alessandra, muito obrigado pelo seu esclarecimento em relação à doença. Ingrid, é com você. E o Câmara Rio Notícias especial de hoje fica por aqui. Até a próxima.